Muito bem, turma, vamos dar início a esse nosso módulo que trata de processo organizacional, que é composto pelas funções de planejamento, organização, direção e controle. O que apareceu aqui? Apareceu comunicação. É uma característica da banca Carlos Chagas colocar comunicação junto com o processo organizacional. Mas o processo organizacional, também chamado de processo administrativo, deriva de 4 funções, que é planejamento, organização, direção e controle, que também é chamado de avaliação. Como comunicação apareceu junto, nós vamos estudar também, obviamente, comunicação. Esse assunto não vai ficar de fora. Mas nós vamos estudar a parte. Primeiro, nós vamos estudar essas quatro funções do processo administrativo e, em seguida, nós vamos estudar a comunicação, com as questões, obviamente, da Fundação Carlos Chagas, para a gente ver como é que funciona, como é que é o estilo de cobrança deles, dessa banca, sobre esse assunto, sobre esse tema. Então, vamos lá, turma, sem perder tempo. Primeira coisa, processo administrativo, ou também processo organizacional. É o conjunto das funções administrativas, considerado como um todo integrado, dá-se o nome de processo administrativo. Por quê, turma? Porque na administração existem 4 funções básicas para que os trabalhos sejam executados da maneira adequada e para que as decisões tomadas sejam as mais eficientes, eficazes e efetivas possíveis. Essas 4 funções compõem o processo organizacional, o processo administrativo, que eu falei antes. Nós vimos planejamento, organização, direção e controle. Ela serve de base para a literatura da administração, que busca explicar como as funções administrativas são desenvolvidas pelas organizações. Então, turma, toda organização, através dos seus gestores, dos seus administradores, executam o processo administrativo através das 4 funções básicas que eu disse antes: organização, direção, planejamento, organização, direção e controle. Seguindo aqui, turma. As funções do processo administrativo são: número 1, planejamento. Número 2, organização. Número 3, direção. E número 4, controle. E a partir de agora nós vamos estudar, no próximo slide aqui, nos próximos slides, nós vamos estudar de maneira específica cada uma dessas funções do processo administrativo. Mas antes um conceito do professor Chiavenato, o autor Chiavenato. Chiavenato considera ainda que essas 4 funções estão interrelacionadas ou integradas, interrelacionadas, integradas, constituindo algo maior do que o ciclo administrativo. Para ele, todas as funções se relacionam uma com as outras. Então, o planejamento se relaciona com organização, se relaciona com direção, se relaciona com controle, o controle se relaciona com planejamento, se relaciona também com organização. Enfim, há uma integração constante e frequente e contínua entre todas as funções do processo administrativo. Não há uma única empresa que utilize só planejamento e controle. Ela precisa também de organização e direção. Não há uma empresa que possua apenas direção e organização e que não tenha controle, que não tenha planejamento. As 4 se integram. Todas as 4 atividades, elas precisam acontecer o tempo todo para que a organização atinja os seus resultados. Senão a organização ela vai falir, ela não vai durar muito tempo. Certo? Então vamos lá. Nós temos aqui, planejamento interligado com organização interligada aqui com direção interligada com controle interligado com planejamento e assim um ciclo. Mas não é apenas um ciclo. Veja que eu também tenho planejamento indo parar em direção. Controle estando ligada com organização estando ligada com direção. Elas se integram o tempo todo. Essa é a ideia do autor Chiavenato. Então vamos seguindo, turma. As 4 funções administrativas são, nós já vimos planejamento, organização, direção e controle, mas vamos ver agora algumas características de cada uma delas. Depois a gente vai estudar essas funções de maneira mais detalhada. Mas nesse momento eu quero que vocês aprendam as características básicas.
Por isso esse slide aqui específico, tratando de maneira um pouquinho mais superficial sobre esses 4 itens, e depois sim a gente aprofunda. É só para a gente ter um conhecimento da base desses assuntos. Então vamos lá, planejamento é a função através da qual as atividades a serem realizadas são desenhadas e os resultados a serem obtidos são fixados. Turma, então o planejamento é o pensar, é o enxergar como eu quero que a organização esteja daqui a algum tempo. Quando eu estou planejando, eu estou definindo os objetivos, eu estou definindo metas, eu estou pensando na visão dessa empresa, estou pensando na missão dela. Então, quando se falar sobre processo administrativo, função, planejamento, nós temos que levar em consideração que estamos pensando na empresa dali em diante, da empresa mais para frente, aquilo que a empresa vai se tornar, os objetivos que ela quer atingir, como ela vai estar. Essa é a ideia de planejamento. Então, é um olhar para o futuro. A organização. Trata-se da função de estruturar, veja que eu sublinhei, turma, estruturar os recursos disponíveis para que tudo aquilo que foi planejado possa ser executado. Então, aqui, turma, o sentido de organização é diferente, o sentido de organização dentro do processo administrativo é diferente do sentido de organização quando eu trato do pensamento amplo. Organização seria sinônimo de entidade, de empresa. E aqui, organização é sinônimo de algum tipo de atividade. Ele é uma função dentro do processo administrativo. Então, organização se trata de estruturar os recursos. Então, é organizar esses recursos, colocar os equipamentos certos nos lugares certos, colocar as pessoas a trabalharem nos lugares adequados, baseado nas atividades desempenhadas e nas funções executadas em determinado tipo de tarefa. Então, veja que o pensamento aqui, quando eu estou organizando a empresa, é estruturar esses recursos. Então, eu posso estruturar recursos materiais, recursos patrimoniais, recursos financeiros e também os recursos humanos. A organização parte dessa ideia de que eu consiga colocar em prática aquilo que foi planejado. Então, eu faço um planejamento e depois eu organizo para que o que foi planejado possa ser atingido. Certo? E em seguida nós temos direção. E o que é a direção? É a função de conduzir a execução dos trabalhos. A direção está relacionada, turma, com as pessoas, com os recursos humanos, com quem desempenha as tarefas. Então veja, é a função de conduzir a execução dos trabalhos que foram planejados, para que os objetivos da organização possam ser atingidos. Então, quando eu estou falando em direção, eu estou falando em condução das pessoas para que os trabalhos sejam executados. Quando eu estou falando em direção, estou tratando de temas como liderança, como motivação, como comando, eu já falei antes, liderança, então como esse gerenciamento e gestão de pessoas. Certo, turma? E ainda controle, trata-se da função administrativa na qual os resultados obtidos pela organização e direção sejam analisados em função daquilo que havia sido planejado. Então, o controle é mensuração, é avaliação. É quando a empresa verifica se aquilo que ela planejou, aquilo que ela definiu como objetivos, aquilo que ela queria conquistar, se de fato isso aconteceu. E existem diversos tipos de controle. Eu posso ter controle de pessoal, controle de atividades, controle de recursos financeiros. Eu tenho controle também baseado no tempo de execução. Existe controle a posteriori, controle prévio, controle concomitante, mas isso tudo nós vamos estudar no decorrer desse módulo. Por enquanto aqui, o objetivo, a ideia era apenas apresentar de maneira mais resumida os conceitos dessas 4 funções dentro do processo administrativo. Certo, turma? Vamos seguindo aqui. Uma questão agora só para a gente não perder o fio da meada, para a gente ver como isso pode ser cobrado pela Carlos Chagas. Uma prova do ano 2017, o órgão é Defensoria Pública do Estado de Roraima, secretária executiva. Considere. Item 1, definir missão. Item 2, dividir o trabalho.
Item 3, alocar recursos. Item 4, designar as pessoas. As atividades 1 e 4 estão relacionadas, respectivamente, às seguintes etapas do processo administrativo. Turma, eu não vou ler alternativa por alternativa, porque é desperdício de tempo. Nós sabemos que as quatro funções do processo administrativo são planejamento, organização, direção e controle. Então, já vamos nas afirmativas aqui para ver o que está de acordo com o quê. Definir missão, turma. Onde que se define a missão da empresa? A missão da empresa está lá no planejamento. A missão da empresa é a razão dela existir. Então, quando eu defino missão, eu estou falando em planejamento. Item 1, portanto, é planejamento. Certo, turma? Item 2, dividir o trabalho. Turma, se eu estou pensando em dividir o trabalho, se eu estou focando nessa questão de verificar como esses trabalhos são realizados, eu estou tratando, obviamente, da função de organização. Organizar o trabalho, dividir o trabalho. Estou pensando nessa alocação dos recursos. Então, o item 2 é organização. Alocar recursos. Turma, alocar recursos também, organizar os recursos. Pode ser recursos humanos, recursos materiais, recursos patrimoniais, enfim. Então, também, organização. E, por último, designar as pessoas. Turma, designar as pessoas. Designar, então, eu estou gerenciando pessoas, estou gerindo pessoas, estou tratando com pessoas, estou designando essas pessoas para trabalhar e para executar essas atividades. De alguma forma, estou liderando essas pessoas. Então, eu tenho aqui direção. Direção. E o que nós temos como alternativa correta, portanto? Nós temos como alternativa correta a letra, vamos ver aqui, a letra D, planejamento, organização e direção. Definir missão, planejamento. Dividir o trabalho está relacionado com organizar recursos, então organização. Alocar recursos, também, turma, alocar é organizar. Colocar esses recursos nos lugares corretos, nos lugares adequados. Portanto, isso é a organização da empresa. E, por último, designar pessoas. Designar pessoas é liderar essas pessoas, comandar. Isso tudo tem relação com a função administrativa, direção. Portanto, nosso gabarito, letra A. Ok, turma? Então, tá. Vamos seguindo agora. Nós vamos tratar agora de maneira mais específica sobre as 4 funções administrativas. E nós vamos iniciar com planejamento. Lembrando que as 4 funções administrativas, sem querer ser repetitivo, mas de maneira obrigatória eu acabo sendo, planejamento, organização, direção e controle. Vamos começar com o planejamento. Planejamento, função planejamento, pode ser definida como um processo desenvolvido para o alcance de uma situação futura desejada. O planejamento, portanto, turma, pensa no futuro, está analisando como a empresa vai ser futuramente, o que ela vai conquistar, onde ela vai se inserir no mercado, que recursos, que serviços ela vai prestar, o que ela vai oferecer para a sociedade, quais vão ser os seus clientes, qual vai ser o seu tipo de cliente, qual vai ser o seu tipo de produto. Ela está pensando no futuro, portanto, planejamento é pensar o futuro. O que mais? De um modo mais eficiente, eficaz e efetivo, com a melhor concentração de esforços e recursos pela empresa ou organização. O planejamento ajuda a empresa, turma, a se organizar também, embora a função planejamento seja diferente da função organização, mas quando eu penso no planejamento, eu tenho condições de dar um norte para a empresa. Por quê? Se eu trabalhar sem saber o que eu quero conquistar, sem ter objetivos, eu vou trabalhar sem saber se está bom ou se está ruim, porque eu simplesmente sigo fazendo as coisas de qualquer jeito. Agora, se eu planejo, eu tenho condições depois, mais para frente, de verificar se de fato eu estou conquistando aquilo que eu planejei, se eu estou atingindo os meus objetivos. Então, se eu tenho, digamos que eu abro uma empresa e eu defina que eu quero ter uma lucratividade ao final do ano de R$100 mil. Então, eu planejei
que a minha lucratividade no final do ano vai ser de 100 mil reais. Pronto, eu tenho um planejamento, eu tenho ali um objetivo de 100 mil reais. Agora, se eu simplesmente abro a minha empresa e não penso nisso, quando chegar ao final do ano, eu não vou saber se os recursos que eu obtive, se a minha lucratividade foi boa ou não, porque eu não fiz um planejamento, eu não defini quanto que eu queria ter de lucratividade. Muitas empresas, por incrível que pareça, atuam sem um planejamento adequado. Elas até planejam atividades e tudo mais, mas não fazem um planejamento integrado, um planejamento adequado, um planejamento que insira tudo o que é necessário. Acontece muito, principalmente com empresas de pequeno porte, quando as pessoas empreendem sem se preparar para isso. Acontece muito e os dados do Sebrae nos informam que a grande maioria das empresas não duram 2 anos, exatamente por falta de planejamento. Então, seguindo, turma, o planejamento pode ser visto como o processo que faz o plano para que se possa sair da situação atual para uma situação futura desejada. Então, se eu tenho os dados atuais, eu já tenho uma empresa consolidada, e nessa minha empresa eu verifico que eu tenho, na minha carteira de clientes, eu tenho clientes ativos adquirindo meus produtos em torno de 1.000. A situação atual é 1.000 clientes, num gasto médio, ticket médio de R$500 por mês. Eu tenho 1.000 clientes. Eu posso definir que eu vou dobrar. Então, eu vou ter 2.000 clientes com ticket médio de R$500. É um dos objetivos que eu posso inserir no meu planejamento. Então, veja, eu tenho uma situação atual de 1.000 e no planejamento eu defino que eu vou ter 2.000 clientes com ticket médio de R$500. Eu posso também definir que eu vou aumentar o ticket médio. O ticket médio é o gasto do cliente. Então, eu posso definir que de R$500, agora cada cliente meu vai ter, em média, o gasto de 1.000. A minha receita vai ser de 1.000 por cliente, não mais 500. Então, veja que quando estou atuando no planejamento, eu estou pensando no futuro. Eu estou analisando, verificando a minha situação atual e prevendo, planejando como eu posso estar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Essa é a ideia do planejamento. E, obviamente, sempre melhorar, a não ser que esteja num período de crise. Aí o planejamento vai ser para a empresa se manter funcionando, mas não crescimento. Em períodos de crise, é difícil a empresa conseguir planejar crescimento. Ela vai planejar algo para se manter atuante. Mas isso a gente vai estudar num outro módulo, que vai tratar de planejamento estratégico, tático e operacional. A gente vai estudar também aqui nesse módulo planejamento estratégico, tático e operacional, que são os tipos de planejamento, mas nós vamos ter um outro módulo ainda, que trata de mais um item inserido no edital, que vai tratar desses tipos de planejamento. Então vamos lá, turma. Características do planejamento, da função planejamento. O planejamento permite interferir no próprio futuro, determinando o caminho a ser seguido. Então, turma, se eu faço um planejamento adequado, eu consigo interferir no futuro, eu consigo alterar o futuro, porque eu vou estar prevendo as situações que podem acontecer e quando eu tiver alguma oportunidade, ou surgir alguma ameaça, qualquer tipo de coisa, eu já sei como agir. Então, em outras palavras, a empresa estará interferindo no futuro, determinando o caminho a ser seguido por ela. Essa é a ideia. O que mais? Prever, articular e tomar decisões, ou alocar os recursos a serem utilizados para atingir os objetivos. Então, com planejamento, eu consigo prever, articular e pensar os recursos que eu vou precisar e como que eu vou distribuir esses recursos quando eu estiver na função organização, estiver executando a função organização. O que mais? Determinar a melhor forma de coordenando suas forças e fraquezas, aqui é a análise SWOT, que nós vamos estudar mais para frente, num outro módulo, melhor falando, enfrentar as situações futuras que possam ser previstas. Então aqui, turma, veja como é importante uma empresa saber e conseguir elaborar e atuar com um planejamento adequado. O que mais que a gente tem aqui? Princípios de planejamento segundo a COF. Isso aqui aparece vez ou outra em prova de concurso. É importante a gente ter esse conhecimento. Primeiro, letra A, planejamento participativo. O que é o planejamento participativo? O seu principal resultado não é o plano final, mas o processo desenvolvido através da participação dos envolvidos. Então, um dos princípios de planejamento, segundo a Kickoff, que vez ou outra a Fundação Carlos Chagas
cobra do candidato, é essa ideia de inserir as pessoas no planejamento. Ó. Os funcionários, não apenas a alta gestão, a cúpula organizacional, mas os níveis intermediários e os níveis operacionais também podem participar do planejamento, dar ideias e também ser comunicadas do planejamento. Tem empresa que os funcionários nem sabem qual é o planejamento da empresa, eles não sabem qual é o planejamento estratégico, o que a empresa tem como objetivo, qual é a visão da empresa, qual é a missão dela, nada disso. Eles executam as tarefas da maneira que são demandados. E isso não é o mais adequado, principalmente nos dias de hoje. O mais adequado é que a empresa ela tem essa ideia de tornar o planejamento amplo, integrado, informativo, que as pessoas transparente, de modo que as pessoas tenham conhecimento sobre esse planejamento. Essa é a ideia. B. Planejamento coordenado. O que isso quer dizer, planejamento coordenado, professor? É o seguinte, turma. Ó, todos os aspectos envolvidos no planejamento devem atuar de maneira interdependente. Então, turma, eu não posso, por exemplo, criar um planejamento voltado no financeiro totalmente desintegrado das minhas vendas, do planejamento de vendas, de compras e de gestão de pessoas, nada disso. Eu tenho que ter um planejamento em que haja uma coordenação e que haja essa interdependência entre as pessoas, os departamentos, as áreas, enfim, tudo mais. E o planejamento integrado é muito semelhante, é muito próximo da ideia de planejamento coordenado. E diz o seguinte, ó, os planejamentos dos vários escalões das os planejamentos dos vários escalões das organizações devem ser integrados. Pontinho que está errado. Aqui é devem com minúsculo, porque é uma continuação. Ó. Os planejamentos dos vários escalões das organizações devem ser integrados nos níveis estratégico, tático e operacional. Nós vamos estudar ainda essa ideia de planejamento estratégico, tático e operacional. Mas, para a gente ter uma ideia melhor. Planejamento estratégico é o planejamento de longo prazo. Pensa a empresa no futuro, é elaborado pela cúpula da organização. O planejamento tático ele é de médio prazo e tem foco nos departamentos. E o operacional, ele é o planejamento de curto prazo, tem foco nas operações, nas atividades cotidianas do dia a dia. Então, quando a gente fala em integração, nós estamos falando em que o planejamento operacional ele esteja de acordo com o planejamento tático e o planejamento tático esteja de acordo com o estratégico, de modo que o planejamento operacional consiga traduzir aquilo que está definido no planejamento estratégico. A ação tem que ser condizente com o planejamento. Certo, turma? O que mais? Planejamento permanente. Como o ambiente é mutável, é necessário que o planejamento também seja permanentemente realizado. Então não tem essa ideia, turma, da gente fazer o seguinte, elaborei o planejamento, ele está escrito, está definido e pronto, ninguém mais olha o planejamento, ninguém mais faz alteração, ninguém revisa, pronto, acabou, foi feito e deu. Não, isso está errado. O planejamento tem que ele como o ambiente é mutável, portanto ele sofre mudanças, ele está sempre num processo de alterações, é necessário que o planejamento ele seja revisado, ele seja readequado. Lógico, ele tem que manter a sua essência, porque senão a ideia que dá é que eu estou alterando totalmente a empresa. Não é esse o caminho. Mas alterações no ambiente têm que ser observados e isso tem que ser inserido no planejamento. O planejamento tem que ser readaptado muitas vezes. E isso é o que nós temos aqui, ó, como eu falo em planejamento permanente. O planejamento tem que estar sempre sendo revisto e repensado. O planejamento é uma função permanente e não uma função temporária. Ok? Então tá, vamos seguindo aqui. Dimensões do planejamento. Nós temos a dimensão racional, dimensão política, dimensão técnico-administrativa e também a dimensão valorativa. Professor, o que isso tudo quer dizer? Vamos lá, turma, vamos por partes, vamos com calma. Planejamento racional. Trata-se, obviamente, da racionalidade, da razão, criatividade e reflexão necessárias para a sua realização. Turma, quando a gente fala em planejamento tem que ser racional, eu tenho que ter consciência do tipo de negócio que eu tenho, do tamanho dessa empresa que eu tenho. Então, digamos que eu abra uma fruteira, num bairro qualquer,
e uma fruteira pequena e eu queira ter faturamento de 1 milhão por mês. Eu não vou conseguir nunca isso. Não tem a menor possibilidade. Então, o planejamento ele tem que ser pés no chão, portanto, racional. Essa é a ideia. Quando falo em criatividade e reflexão, é essa ideia de eu pensar que o planejamento tem que ser condizente com a realidade, com a capacidade e com o tipo de negócio que eu tenho. Então, essa é a ideia. Por exemplo, uma ideia bem esdrúxula. Eu crio uma empresa, elaboro um negócio que vende sapatos e eu coloco no planejamento que em 2 anos eu vou estar vendendo 100 mil peças, 100 mil peças de equipamento de informática. Não tem nada a ver com o que eu planejei no início, com o negócio da empresa que eu estava falando. Então veja, isso também é ideia de racionalidade. Seguir os caminhos, seguir os meandros que eu defini inicialmente. Política, segunda dimensão, dimensão política. Trata-se do poder de decisão envolvido em um planejamento. Então aqui eu defino quem tem poder de decisão, em quais níveis as decisões são tomadas, quem tem poder de decisão, quem não tem poder de decisão, até onde vai o poder de decisão de cada um dos gestores, de cada um dos gerentes. Essa é a dimensão política. Dimensão técnico-administrativa. Trata-se do sistema de trabalho estruturado através do planejamento, respondendo às perguntas como o que, quando, quanto, quem e quando. Então veja aqui, respondi essas perguntinhas. O que eu vou fazer? Quanto vai me custar? Quem vai fazer isso? Quem vai elaborar? Quem vai executar? Quem é o responsável? Quando que eu vou conseguir colocar em prática? Então essa é a ideia da dimensão técnico-administrativa. Responder essas perguntinhas aqui. Os quês, o que, quando, quem, quando. E a dimensão valorativa. Trata-se da avaliação de valor sobre os benefícios e prejuízo que aquilo que está sendo planejado pode trazer. Aqui é uma análise de custo-benefício. O que eu vou ganhar com isso? O que eu posso perder com esse item que está sendo incluído no planejamento? Vale a pena eu arriscar tal objetivo? Vale a pena eu inserir no meu negócio tal atividade? O que isso vai resultar? Então aqui a questão valorativa é refletir sobre valores, sobre importância, sobre como aquilo pode alterar o meu negócio. Certo, turma? Então a gente encerra esse vídeo aqui e no próximo nós vamos tratar sobre outros tipos de planejamento segundo o autor Ackhoff. Certo, turma? Então a gente encerra esse vídeo aqui e nos aguarda no próximo. Até lá!